Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer um assunto bem importante dentro da impressão 3D, que se trata da densidade das nossas resinas usadas na impressão. Nós temos vários tipos de resina para várias finalidades, todas elas com densidades diferentes e específicas. Mas afinal, o que é a densidade para a gente? E qual é a importância de saber o seu fator numérico? Dentro do Sheetbox, a gente consegue uma informação muito importante quando a gente obtém o fator numérico da densidade. Mas para vocês entenderem aqui rapidamente, a densidade nada mais é do que uma forma bonita de expressar, através de um número, quanto de material de uma determinada substância eu tenho dentro de um determinado espaço. Ou seja, é o peso de um determinado material dentro do seu volume. Basicamente é isso. É um pouco abstrato ainda? Já já vai ficar mais fácil. E aqui eu trago para vocês a vantagem de termos em mãos essa informação do fator densidade. Dentro do Sheetbox nós temos uma aba que nos ajuda a gerenciar os custos que nós vamos ter com a resina e o quanto que nós estamos gastando de resina numa determinada leva de impressão. Então, saber o fator densidade é essencial para que a gente possa fazer esse tipo de cálculo. Aqui eu trago para vocês o cálculo da densidade. Como eu disse no slide anterior, o cálculo da densidade nada mais é do que o peso da resina dividido pelo seu volume. Ou seja, grama, que é relacionado ao peso, dividido por ml, que é relacionado a volume. Existe uma maneira, um método muito simplificado, muito simples, da gente poder encontrar a densidade. Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma balança de precisão com duas casas decimais. Também funciona com uma casa decimal. Quanto mais casas decimais, mais informação a respeito do número você tem. Na primeira imagem, eu tenho a balança como ela se apresenta após eu ligar ela. Na segunda imagem, eu tenho o peso da seringa graduada em 10 ml. Guardem isso porque essa informação é importante. Essa seringa ela é graduada em 10 ml. Na terceira imagem, eu tirei a tara da seringa, ou seja, eu retirei o peso da seringa para que a minha balança fique em zero. E na imagem seguinte, eu tenho apenas o peso da minha resina dentro de 10 ml. Então, o peso da minha resina dentro de 10 ml está sendo apresentado na quarta imagem como 11,37 gramas. Então aqui eu tenho a informação do peso em gramas e eu tenho a informação aqui do ml, do volume. Então com essas duas informações eu consigo calcular o fator de densidade, que fica mais ou menos assim. 1,137 é o nosso fator de densidade para esse exemplo específico. Aqui eu estou utilizando a resina Standard Resin da Anycubic. No momento em que eu produzi essa aula, o valor dessa resina na Slim 3D de Joinville, que é uma loja que eu tenho muita confiabilidade e sempre sou muito bem atendido. Geralmente quem me atende lá é o Jonathan, o cara é 10. O pessoal lá sabe muito de impressão 3D e vai muito além da parte odontológica, galera. Então, super recomendo. O valor da resina, então, é de R$ 155 e a densidade dela é de 1,137. Aqui eu estou efetuando uma alimentação de informação ao sistema. Eu estou dizendo ao sistema que a densidade da resina que eu vou utilizar é 1,137, conforme a gente calculou, e o preço dessa resina é de R$ 155 por litro. Tudo isso é editado no Shutbox. A gente oferecendo ao sistema a informação da densidade da resina, do fator da densidade da resina e do preço pago nessa resina, no momento em que a gente fatiar uma leva de impressão, seja um modelo, seja 10, seja um calcinável, seja o que for, tendo os dados da densidade e os dados do valor pago na resina, a gente consegue obter o preço dessa impressão. Galera, isso é muito interessante para a gente poder estar compondo o preço de venda. Obviamente, o preço de venda não depende única e exclusivamente do preço da impressão, mas saber o preço da impressão é um fator muito importante para compor o preço de venda do nosso modelo impresso. Feito isso, galera, eu quero passar para vocês o porquê, além de saber o preço, é importante você saber da densidade. Por que é importante dominar esse conceito dentro do ambiente de impressão 3D? Porque a densidade ela está intimamente relacionada com o peso das nossas peças. Modelos impressos com resinas densas tendem a ser mais pesados. Modelos impressos com resinas menos densas, eles tendem a ser mais leves. E no que isso influencia? Isso vai influenciar diretamente na minha estratégia de suporte. Quantidade de suporte que eu vou utilizar, a grossura desse suporte. Um modelo muito pesado, ele requer uma tensão ainda maior do que um modelo mais leve. Será que eu posso utilizar a mesma quantidade de suporte que eu uso no modelo leve dentro de um modelo pesado? Será que a espessura que eu uso no modelo leve, eu posso estar usando essa mesma espessura no modelo mais pesado? Então, são questões que a gente resolve tendo esse tipo de conhecimento, né, sobre o tipo de densidade da resina que nós estamos utilizando. Além disso, galera,
A densidade da resina, ela também influencia na forma como a luz UV que o LCD emite consegue interagir com ela. Uma resina que tem uma baixa densidade, a interação da luz UV, a penetração da luz UV nessa resina é mais eficiente do que numa resina mais densa. Por isso que comumente nós temos tempos de exposição para resinas mais densas um pouco maiores do que para resinas menos densas. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês darem uma olhada. Uma impressora N-Cubic Photon Mono 4K, ela vai ter como camadas normais para a resina standard resina da N-Cubic 2 segundos de exposição. Para uma resina de provisório da Prisma, por exemplo, que é mais densa, a exposição aumenta. Obviamente, a exposição ela não está unicamente relacionada com a densidade. Existem outros fatores que influenciam. Porém, a densidade participa de uma forma muito interessante nessa influência. Tá joia? Então, galera, é isso que eu gostaria de estar passando para vocês hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. E assim que possível, eu vou voltar com mais algum assunto interessante que possa servir de ajuda para vocês, tá joia? Muito obrigado, até mais.